Paz, irmãos, paz, Senhor, Deus te abençoe, que o seu Santo Espírito esteja sobre nós nesses poucos momentos que vamos passar juntos aqui fazendo esse vídeo. Deus abençoe e nos ajude. Esse vídeo eu pretendo ser breve, mas eu quero falar sobre o sermão dentro da homilética. Eu escolhi uma parte da homilética que é a parte de sermão. E em rápidas palavras, nós vamos falar sobre o que é um sermão. O sermão ele pode ser considerado bom ou não. A igreja pode abraçar ou não um sermão. Mas fica a pergunta: o que é que vai definir se aquele sermão foi bom ou não foi bom? Quais são os elementos necessários para que o sermão seja considerado bom? Então, nesse vídeo, eu pretendo falar rapidamente sobre essa parte do sermão e mostrar até o final a sua estrutura. Eu não vou fazer um sermão, eu vou mostrar a estrutura do sermão, como o que é que precisa ali para o sermão ser montado em cima daquela estrutura. Então, depois que você tem a estrutura de alguma coisa, você pode montar qualquer coisa em cima daquela estrutura. E assim é a minha ideia nesse momento, é de fazer esse vídeo junto com vocês sobre sermão. Então vamos à nossa matéria, sobre esse vídeo, esse breve vídeo sobre sermão. Como já falei, não pretende abordar todo assunto sobre sermão. O nosso objetivo maior agora é mostrar a estrutura do sermão de tal forma que você possa montar alguma coisa em cima do modelo proposto do sermão, que é a nossa ideia agora. Nesse vídeo também nós vamos mostrar o passo a passo de como se monta um bom sermão, seus pontos principais, seus pontos integrantes e pontos não integrantes, que são aquelas qualidades necessárias de um sermão. E como nós falamos, o que é que define um sermão ser bom ou não? Quando é que um sermão é bom? Você pode ouvir um sermão e dizer foi bom, ou você pode ouvir um sermão e dizer não foi bom. Ou o próprio pregador também pode sentir que não foi um bom sermão. Mas quando é que ele se torna bom ou não? Quando é que chega a essa definição? Será que é pelo tamanho, pelo tempo que você gastou fazendo a pregação? Será que é isso que faz o sermão ser bom? Ou será que é a roupa do pregador, a sua maneira de se portar no altar, sua conduta? Será que é isso? Ou será o seu palavreado refinado, sua maneira de colocar as palavras? Será que é isso também? Na verdade, tudo isso influi, tudo isso tem o seu peso, mas não podemos definir um sermão só por esses elementos. Nós vamos tentar dar mais alguns motivos para que um sermão possa ser considerado bom. Então, um bom sermão é quando o pregador se mantém fiel ao texto, quando ele não foge do texto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que no seu sermão você se propôs, a sua proposta foi falar sobre árvore, e você terminou falando sobre estrada. Depois você queria falar sobre mar, e você falou sobre nuvem. E de tal forma que você não conseguia chegar no objetivo final da sua introdução. Esse é um elemento negativo para um bom sermão. Mas um bom sermão é quando você consegue ser fiel ao texto. Você queria falar sobre árvore, você falou sobre árvore. Queria falar sobre água, você falou sobre água. Também é quando você tem uma sequência. Você precisa ter uma sequência, começar um assunto
e terminar. Você não pode começar a falar sobre a crucificação de Cristo e dizer logo no começo Jesus nasceu, e no segundo tópico você já diz que ele levou a sua cruz, e depois você volta dizendo que ele fez milagres, depois você volta para a cruz de novo. Então você fica se perdendo, não no assunto, mas na sequência. Isso inviabiliza o seu sermão. Isso não é um bom sermão quando você se perde na sequência do seu texto, né? Então também é necessário para um bom sermão que você tenha unção espiritual, porque o sermão é coisa espiritual, e você, quando estiver preparando o seu sermão, você precisa ter a unção do Espírito Santo, você precisa orar, precisa meditar, para que você tenha um trabalho abençoado por Deus durante a sua execução. Também, finalmente, você, para ter um bom sermão, você tem que ter um final condizente com todos os seus elementos que você colocou no corpo do sermão. Você vinha pregando e você precisa agora, no final, fazer um fechamento bom para que todos entendam o seu propósito e que saiam dali satisfeitos ou até se convertendo, mas que absorvam a sua mensagem. Isso é que torna um bom sermão. O sermão ele é definido pela proposta ou pelo objetivo a ser alcançado. Então, nós sabemos que qualquer sermão serve para qualquer ocasião. Cada ocasião é um sermão. Você não pode ter o mesmo sermão para todas as ocasiões. Cada sermão tem a sua ocasião. Nós precisamos saber qual é a ocasião, qual é o assunto, para que seja feito o nosso sermão. E então, depois que você sabe qual é a sua ocasião, você sabe então qual é a categoria que esse sermão seu pode ser encaixado, né? O sermão ele tem as suas categorias e cada categoria serve para um determinado momento. Você não pode usar, por exemplo, um sermão evangelístico. É um sermão que vai falar sobre evangelização cruzada, etc. Um sermão ocasional é um sermão de ocasião, um casamento, um enterro, um batismo, coisa assim. O sermão doutrinário é um sermão mais voltado para o interno da igreja, um sermão sobre assuntos de teologia sistemática, coisa parecida, né, doutrinária. O sermão apologético é um sermão que trabalha em defesa da doutrina, são perguntas e respostas. Então veja que são categorias diferentes, para que cada categoria dessa é uma montagem de sermão diferente. Você não pode usar o mesmo sermão para todas essas categorias. Então, quando você for montar o seu sermão, você precisa ter em mente para qual categoria você vai montar. Você vai fazer um sermão para doutrina, para evangelização, para estudo? Qual é a sua ideia? Então, segundo a homilética, nós temos 3 métodos principais para gerir o sermão. Nós temos 3 métodos principais. Nós temos o temático, que é onde o pregador fica preso ao tema. Nós temos o textual, que é onde o pregador fica preso ao texto e nele faz a sua exposição. E temos também o expositivo, que também é como se fosse um textual, mas o expositivo, o pregador fica livre para divagar, para caminhar em toda a Bíblia, se quiser. Pode ir para a parábola, pode ir para outros milagres, contar milagre, etc., e história e parábola diferente, porque ele está fazendo um sermão expositivo. É um sermão onde você tem a parte importante de você poder estar livre para falar determinados assuntos. Já no sermão, voltando agora para o textual, você fica preso ao texto. Né?
Quando você tem o texto, você fica preso ao texto. Você leu um texto, você vai agora falar naquele texto que você leu. Né? Você lê o que é um texto. O texto não é um versículo. Você pode ler vários versículos como texto. Então, o sermão textual lhe dá a liberdade de você sair explicando versículo por versículo, que é o textual. Já o temático é diferente. O temático você fica preso ao tema. Você pegou um tema, por exemplo, a viúva de Naim. Então você não pode depois sair falando sobre a ressurreição de Cristo, o milagre de Jonas. Então você tem que ficar, durante todo o seu assunto, falando sobre a viúva de Naim. Você pode fazer ali um adendo, você pode fazer uma comparação em determinado momento, mas você tem que voltar para o seu tema, que é a viúva de Naim. Então essa divisão, então, esses três métodos são importantes que o pregador entenda. Você vai fazer um sermão temático, se ele vai fazer um sermão textual, ou se ele vai fazer um sermão expositivo. Ele tem que escolher para não misturar os três, que vai sair alguma coisa, mas não vai sair muito compreensível para os ouvintes. No segundo ponto, nós temos uma estrutura do sermão. O que é uma estrutura? A estrutura é o esqueleto, né? A estrutura, uma casa para ser feita precisa da viga, precisa das colunas. Então, quando você tem uma casa, você pergunta: essa casa tem coluna? Eu posso abrir uma parede aqui, sabe? Tem viga aqui. Por quê? Porque se a casa tiver coluna e viga, você pode até tirar uma parede fora porque ela não cai, porque ela tem estrutura. Quando você vai fazer uma casa, você define quantos quartos, o material que vai usar, a resistência que você quer botar em cima, se é primeiro andar, segundo, tal, pá. Tudo isso é chamado de estrutura de construção. E no sermão não é diferente. Quando você quer montar um sermão, didaticamente, você precisa ter a estrutura do sermão. E dentro da homilética, essa estrutura ela tem duas divisões importantíssimas, que todo pregador tem que saber, essas duas divisões, que são a parte integrante e a parte não integrante do sermão. Você tem que, veja que nós já falamos de elementos, que são temático, textual, e o expositivo são os elementos, mas agora nós temos a estrutura, que é a parte integrante, que pode ser integrante ou não integrante dentro da estrutura do sermão. O que é uma parte integrante e o que é uma parte não integrante? A parte integrante do sermão, ela é propriamente a base do sermão. Uma parte integrante do sermão é a estrutura básica do sermão. Ela se divide em introdução, corpo e conclusão. Nisso está o sermão. Por que ela é a parte integrante? Porque ela não sai dali. Ela está integrada no sermão. Você não pode tirar do sermão esses elementos, essa parte integrante. Você não pode tirar do sermão a introdução, você não pode tirar do sermão o corpo, você não pode tirar do sermão a conclusão, porque você estaria quebrando a estrutura do sermão. Todo sermão tem que ter esses três elementos. E a parte não integrante são elementos que fazem parte do sermão, mas são variáveis, depende do tipo, do modelo do sermão, que são, então, essa parte integrante, não integrante, fazem parte do sermão, mas não é a estrutura do sermão. São o texto, o tema, o tempo do sermão, ela vai variar conforme o propósito. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a parte não integrante é aquela parte quando você, por exemplo, se você tiver uma pregação um sermão para o casamento, você vai usar a introdução, o corpo e a conclusão.
Essa é a parte integrante. O sermão tem que ter isso aí. Mas a parte não integrante, que você vai usar nesse sermão para o casamento, vai ser o seu assunto sobre o casamento. Porque tal, a Bíblia diz que não deixará o homem a sua esposa, tal, se unirá a sua esposa, e aquela coisa toda, né? Essa é a parte não integrante. Por que não integrante? Porque se você for chamado depois para fazer um sermão sobre evangelização, então você vai usar a parte integrante, você vai usar a introdução, o corpo e a conclusão. Mas essa parte não integrante, aquilo que você usou, aqueles elementos que você usou para falar para o noivo, para a noiva, já não serve mais para a evangelização. Você vai ter que usar outros elementos, vai ter que usar outro tema, outro texto, outra variação. Então, essa é a parte não integrante. Ela faz parte do sermão, mas não é integrada ao sermão. Ela varia de acordo com o sermão. O que é integrado ao sermão é a parte integrante, que é a introdução, o corpo e a conclusão. Essa não muda. O sermão tem que ter esse formato. Mas como você vai falar, o que é que você vai falar, o tema que você vai usar, que é a parte não integrante, isso tem a sua variação. Então vamos falar agora sobre, já que essa parte integrante e não integrante é interessante, vamos falar um pouco sobre essa distribuição. O que é uma parte integrante? Nós temos a introdução, o corpo e a conclusão. O que é a introdução? A introdução é o início da pregação. Então, no início da pregação, você produz a primeira impressão nos ouvintes. Muitas vezes, depende dessa primeira impressão que você tem. Você tem que ser um contato sutil do pregador, você não deve demorar muito, mas deve dar uma visão do que pretende pregar, você deve explicar aos ouvintes o que é que você quer fazer com aquele sermão, qual é a sua ideia. Não precisa se mostrar com roupagem bonita, com apresentação, você tem que chamar a atenção para o seu sermão e não para você. Então a introdução é uma parte rápida, mas que requer muito cuidado, muita perspicácia no pregador, porque muitas vezes só na introdução ele já estragou todo o sermão. Né? Então nós temos a introdução, o corpo e a conclusão. A introdução é isso aqui, essa parte é o começo da sua pregação, é aquela parte onde você entra em contato com o ouvinte e ali você precisa dizer em pouco tempo o que é que você quer fazer e prender a atenção dos ouvintes. O corpo do sermão, o corpo é onde existe o desenvolvimento e o trabalho do sermão. Então é no corpo que o pregador vai expor seu objetivo, aquilo que ele propôs na introdução, ele agora vai falar no corpo. Eu vou falar sobre árvore e tal, mas tá, agora chegou a hora. Chegou a hora dele falar. Então, quando ele está agora no corpo do sermão, ele vai desenvolver a sua ideia. Né? O pregador expõe todo o seu objetivo, ele tem que ser bem planejado, ele não pode se perder. Ele pode também fazer vários tópicos. Dentro do corpo ele pode ter vários tópicos. Só que não é muito bom ele fazer muitos tópicos, porque quanto mais tópicos, mais existe o perigo dele se perder, dele se misturar, tanto ele como desvirtuar a atenção dos ouvintes. Tópico 1, tópico 2 e tal, isso desvirtua a coisa. Né? O corpo tem sempre várias divisões, que é isso que nós estamos falando, ou não, ou pode não ter, que é no corpo onde o pregador tem que ser o mais transparente possível, não pode misturar, complicar, tem que ser bem transparente com aquilo que ele está querendo dizer. Tem que ser simples, objetivo e tentar fazer entender o máximo possível, ter um controle do tempo. Por que ter um controle do tempo? Porque o sermão ele tem um tempo. Você não pode sair por ali pregando à vontade, dizer não, porque Deus está mandando. Não existe isso. Se Deus já mandou, quando você orou, quando você estava fazendo o sermão,
e agora o mesmo Deus vai dizer, não, vai em frente. Não existe isso. Esse é descontrole, ele está mais perdido do que debaixo da obediência de Deus. Finalmente, a conclusão do sermão é o fechamento do sermão. Quando você fez a introdução, você fez o corpo, então agora você faz o fechamento do sermão, que deve ser bem feito, bem objetivo. Você vai fazer um resumo daquilo que você falou e sensibilizar as pessoas na rápida recapitulação das partes principais. Pode-se usar levar o ouvinte a uma parte emotiva do sermão sem ser apelativo. Não precisa você chorar, cair no chão. Não precisa nada disso, mas você tem que mostrar a sua emoção, seu sentimento para com o trabalho que você está fazendo. Isso leva também o ouvinte a acompanhar nesse sentimento e é um bom momento de você fazer o convite. Devemos sempre lembrar que a conclusão é a parte final, que é o clímax do sermão. É interessante que quem estiver fazendo o sermão também faça o convite, porque você já está ali dentro do clima emocional, você já vem com o assunto. Se você parar para mandar outra pessoa fazer um convite, aqui vai ter uma quebra de assunto e vai virtuar o ouvinte. Mas se você que já vem pregando, você emocionar a plateia e fazer o convite, então tudo vai dar certo e todos vão perceber que você fez um bom sermão. Então, eu aqui não estou fazendo um sermão, eu estou mostrando a estrutura do sermão. Ele tem os seus métodos, tem suas técnicas, tem sua integração e tem especialmente o seu conteúdo, né, a parte integrante e não integrante, que é a introdução, o corpo e a conclusão, e a parte não integrante são os elementos que você usa para fazer o enchimento da parte não integrante, né, da parte integrante. Então é assim, eu espero que tenha ajudado em alguma coisa, né? E estou fazendo isso dentro da homilética, esse é apenas um ponto, né? A homilética não se prende só ao sermão. Mas eu estou fazendo mais outro vídeo com a parte da comunicação, que é muito importante dentro da homilética, e acredito que, se Deus nos ajudar, nós teremos esse vídeo logo, logo, para a nossa meditação. Senhores, se inscreva no meu canal e Deus nos abençoe. Vou deixar abaixo a inscrição para que vocês se inscrevam, porque eu preciso aumentar o número de pessoas para monetizar o meu canal, para poder ter mais elementos, para abrir mais o meu canal com a comunidade. Preciso de um número maior de pessoas. E isso me ajudará a fazer um trabalho que eu pretendo fazer para nós, em nome do Senhor. Amém?